Catarina II, da Rússia, a Grande. Nascida como princesa Sofia Frederica Augusta, em 2 de maio de 1729 na Prússia, na cidade de Estetino, hoje Polônia. Era a filha mais velha de Cristiano Augusto, príncipe de Anhalt-Dornburg, um principado localizado na atual Alemanha. Em 21 de agosto de 1745, aos 16 anos, Catarina casou-se com Pedro III, da Rússia, de 17 anos. Este casamento foi muito infeliz. Pedro a desprezava. Chamou Catarina de Madame Sobressalente e abertamente fez amantes. Sobre essa situação ela escreveu: então, por orgulho, tentei me forçar a não ter ciúmes de uma pessoa que não me ama. Mas para não ter ciúme dele, não havia outra escolha a não ser não amá-lo. Se ele quisesse ser amado, não seria difícil para mim. Eu estava naturalmente inclinada e acostumada a cumprir meus deveres. Mas para isso, precisaria ter um marido com bom senso e o meu não. Além de péssimo marido, Pedro também era um mau governante. Após a vitória na Guerra dos 7 Anos, ele devolveu as terras capturadas pelos russos. Fez acordos injustos com a Prússia e foi contra a Dinamarca, um aliado da Rússia. Depois que o relacionamento com o marido finalmente se deteriorou e a insatisfação com o imperador por parte dos guardas aumentou, Catarina decidiu participar do golpe. A razão imediata para o início do golpe foram os rumores sobre a prisão de Catarina. Na madrugada de 28 de junho de 1762, em São Petersburgo, as unidades de guardas juraram fidelidade a ela. Pedro III, percebendo a desesperança da resistência, abdicou no dia seguinte, após o que foi levado sob custódia. O governo de Catarina II foi marcado por grandes reformas e expansões territoriais. É claro que essas conquistas tiveram um preço. A dívida externa da Rússia surgiu pela primeira vez. Em meados do reinado, foi realizada uma reforma administrativa, que determinou a estrutura territorial do país até a reforma administrativa de 1929, bem como uma reforma judicial. Participaram da comissão mais de 600 deputados, dos quais 33% foram eleitos pela nobreza e 67% pelo resto da população, que também incluía camponeses estaduais, comerciantes, cossacos e etc. O território do Estado russo aumentou significativamente devido à anexação de terras férteis do sul, Crimeia. Após a Primeira e Segunda Guerra Turca, a Rússia se firmou no Mar Negro. Ao mesmo tempo, as partições polonesas cederam à Rússia uma parte da Bielorrússia e Lituânia. Outros planos de conquista
grandiosos incluíam uma campanha contra Constantinopla, para implementar o projeto grego acalentado por Catarina. Esses planos não estavam destinados a se concretizar devido à sua morte. Durante o reinado de Catarina, o Império Russo adquiriu o status de grande potência. Catarina II formou 20 novas províncias e construiu cerca de 144 cidades. Quanto à economia, esta teve um bom desempenho, como descrevemos. A fundição de ferro-gusa aumentou mais de 2 vezes, segundo o qual a Rússia ocupou o primeiro lugar no mundo. O número de fábricas de linho também aumentou. No total, no final do século XVIII, existiam no país 1.200 grandes empresas. A exportação de mercadorias russas para outros países europeus aumentou significativamente, inclusive por meio dos portos criados no Mar Negro. Por decreto da imperatriz, uma nova expedição de seguros foi estabelecida sobre o Banco Estatal de Empréstimos. O desenvolvimento e a revitalização do comércio foram facilitados pelo surgimento de novas instituições de créditos e pela expansão das operações. Além da emissão de moedas, foram emitidas notas de papel, o que levou à inflação e a uma desvalorização significativa do rublo. Sociedade educacional para donzelas foram abertas. A Academia de Ciências tornou-se uma das principais bases científicas da Europa. Foi fundado um observatório, uma academia de física, um jardim botânico, oficinas instrumentais, gráficas, uma biblioteca e arquivos. Seu governo também foi marcado pela filantropia. Nas províncias foram construídas instituições de caridade pública. Em Moscou e São Petersburgo, orfanatos para crianças de rua, onde receberam educação e criação. O Tesouro das Viúvas foi criado para ajudar as viúvas. Foi introduzida a vacinação obrigatória contra a varíola. Catarina decidiu dar um exemplo pessoal aos seus súditos. A própria imperatriz e seus filhos foram vacinados contra a varíola. No governo de Catarina II, a luta contra as epidemias na Rússia passou a assumir o caráter de medidas estatais. Por ordem de Catarina, foram criados postos avançados, localizados não apenas nas fronteiras, mas também nas estradas que levavam ao centro da Rússia. Foi criada a Carta de Quarentena de Fronteira e Porto. Novos rumos da medicina para a Rússia foram desenvolvidos. Hospitais para o tratamento da sífilis, hospitais psiquiátricos e orfanatos foram abertos. Vários trabalhos fundamentais sobre a medicina foram publicados. Ela patrocinou vários campos da arte, arquitetura, música e pintura. Enquanto os outros monarcas europeus sofriam com o veneno dos pensadores iluministas, Catarina sabia muito bem o que esses supostos defensores do povo queriam. Assim como os artistas e intelectuais modernos, esses filósofos também queriam dinheiro. Como boa conhecedora da alma humana, ela deu muito dinheiro a filósofos, como Diderot e Voltaire. Ao aliciar boa parte dos principais formadores de opinião, Catarina sempre teve boa fama na Europa, o que facilitou o comércio e a política externa. Voltaire e muitos outros cantaram os louvores dos Semiramis do Norte,
e proclamaram a Rússia o país mais progressista do mundo, a pátria dos princípios liberais, um campeão da tolerância religiosa. Catarina adorava escrever, redigiu manifestos, artigos polêmicos, ensaios satíricos, dramas históricos e opus pedagógicos. Em suas memórias, Catarina admitiu: "Não consigo ver uma caneta limpa sem sentir a necessidade de mergulhá-la imediatamente na tinta." Catarina dedicou-se à atividade literária, contos de fadas, comédias e libretos para 5 óperas. Catarina participou na revista satírica semanal Qualquer Coisa e Tudo, publicada desde 1769. A imperatriz recorreu ao jornalismo para influenciar a opinião pública. Por isso, a ideia principal da revista era criticar os vícios e as fraquezas humanas. Em 5 de novembro de 1796, Catarina foi encontrada inconsciente no chão de seu quarto. Os médicos chegaram à conclusão de que ela sofreu um derrame cerebral. Às 9 horas da manhã de 6 de novembro de 1796, Catarina a Grande deu seu último suspiro. O tema desse vídeo foi uma sugestão dos nossos inscritos Ângelo, Pedro Mota, Ademir Schedler e Ayla Cristina. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.